As pessoas falam de bala perdida, mas se o acaso não existe, como a bala acha seu destino? Já assisti todos os programas, adoro vocês. Sou Cândido Sales. Boa noite, Cândido. Observe que das balas que são atiradas, nem todas elas encontram alguém. Há muitas balas que ficam cravadas nos prédios, outras que atravessam vidraças e não atingem ninguém. Tem muitas pessoas que moram em determinadas regiões que possuem muitos tiroteios, que chegam em casa e tem marcas de bala na parede, na vidraça, que estava na sala, a bala passou, mas não atingiu ninguém. E há um conjunto dessas ocorrências em que as balas, na verdade, chamadas de perdidas, elas acham seus destinatários. Elas vão alcançar algumas pessoas em função das circunstâncias espirituais que a gente possui. Então você imagina o que é você estar andando na rua, vem uma bala chamada de perdida e atinge sua coluna e você fica paraplégico. Puxa, mas será que Deus não viu isso? Será que Deus não percebeu essa circunstância, que isso seria relevante na minha existência? Então, aí é que está. Quando você tem uma circunstância na qual uma bala ela atinge alguém e esse ferimento ele sequela a pessoa de maneira muito grave ou leva a pessoa à desencarnação, a gente considera que isso se deu em função de uma necessidade espiritual. Porque esses fenômenos eles vão se dar numa quantidade pequena em relação à quantidade de balas que cruzam as cidades e que poderiam atingir pessoas e que não atingem. Então, realmente, elas não são, quando atingem pessoas, elas não são fruto do acaso, principalmente quando elas trazem sequelas, né? Quando eu era muito jovem, devia ter uns 20 anos mais ou menos, houve um acidente numa obra. O que aconteceu? O pessoal estava transportando aquelas peças de vergalhão, de ferro, e aí nessa hora uma pessoa resolveu andar na obra sem capacete no local onde os vergalhões estavam sendo transportados. Uma peça de vergalhão soltou lá do guindaste, lá de cima, e ela caiu de lá. E além dela cair lá de cima, ela ainda caiu com a ponta para baixo. E o rapaz vinha andando e o vergalhão desceu em cima dele. O vergalhão cortou o lábio dele aqui, passou rente ao cérebro, ao olho, cortou e se fincou no chão. E ele pegou um susto, ficou todo mundo sem falar nada. Aí levaram o rapaz para a enfermaria, brigaram com ele porque estava andando sem capacete no meio do pátio da obra, e aí colocaram um band-aid nos lábios dele e ele voltou para trabalhar. Então você vê que tudo poderia ter acontecido naquela circunstância. Tem uma obra de Joana de Ângeles que diz assim, que nós percebemos a presença de Deus em tudo aquilo de ruim que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. Quantas balas não achadas nós temos? Famílias que se protegeram em tiroteios e que não aconteceu absolutamente nada. Mas há aqueles outros casos em que acaba acontecendo. E considerando a relevância disso para a existência de determinadas pessoas que são atingidas por determinadas balas que levam uma consequência para toda a existência, quando elas não desencarnam, nós então somos de considerar que nessas situações essas balas possuíam uma programação de atingir alguém em particular. Não que teria que ser desse jeito, mas eu trago dentro de mim determinadas matrizes que são relacionadas a determinadas perdas orgânicas. Então eu trago em mim esse traço. Se eu sofrer um acidente de trânsito, é aquele órgão que vai ser batido. Se eu me envolver numa luta no bar por conta de futebol e o meu companheiro, meu agressor pegar uma garrafa e me agredir, aquela área vai ser a área agredida. Se ocorre uma bala perdida, ela atinge em mim nessa região. Por quê? Existem ímãs espirituais
que nós não enxergamos, mas que atraem as experiências para aquilo que a gente precisa. Os nossos órgãos de choque atraem determinadas experiências que a gente necessita. E só para concluir, eu vou lembrar aqui a história de Públio Lentulus, que quando, na encarnação anterior a dele, foi seu bisavô, arrancava os olhos das pessoas que eles venciam nas guerras. Ele cegou várias pessoas. Quando ele reencarna como Públio Lentulus, Públio é preso pelos seus inimigos numa batalha que acontece. O seu inimigo, que queria se vingar dele, que o odiava, por uma outra questão que não tem nada a ver agora na história, poderia ter arrancado o coração dele fora, poderia ter cortado ele em pedacinho, poderia ter cortado, deixado de sangrar até morrer. Mas ele, entre as 1000 formas que ele tinha, ele tem uma ideia. Eu vou lhe cegar. De onde vem essa ideia? Dos ímãs espirituais. Nós não sabemos os ímãs que temos. E, portanto, quando as balas se aproximam de nós, por mecanismos que nós não compreendemos ainda, elas nos atingem exatamente nos nossos olhos.